que mundo bom é esse que nós vivemos? Uhum. Os espíritos emanavam. Olha, e é a Santa Madre Igreja, colocando lá as palavras de Santo Agostinho, que realmente trouxe para nós esse tipo de coisa. Sem ela, nós não teríamos um santo da internet. Olha que maravilha. Então é assim que nós começamos, né, nossos senhoras e senhores, com este beato católico espírita, chamando os santos para benzer o seu celular, que pifa toda hora, né, senhoras e senhores? É neste clima santificante, nesse clima de bênçãos dos santos da Santa Madre Igreja, que vamos começar o nosso estudo desta noite. Vamos lá. Todinho, atrás de você, que mosaico bonito é esse aí? Explique para nós. É o mosaico representativo do mês de julho, mês romano, em homenagem ao grande Caio Júlio César. Ele mudou o... Aí depois Augusto fez a mesma coisa, só para ter o nome dele. Meu Deus do céu, o que é a vaidade, né? Se as coisas fossem mais simples, não teria isso, a coisa da vaidade, de colocar o seu nome. Meninos, nós estamos ainda na 225 ou já passamos? 227. Adiante? Estamos 227. Vocês não debatem o livro, rapaz? Não acredito nesse negócio de vocês. Tem que ter debate no livro, gente. Senão não tem estudo. Ah, meu Deus, viu? Pode ir? Vamos lá, meninos. Vamos lá. Comece a leitura aí. 227. Estamos aqui no livro dos médios, né? No capítulo Influência Moral do Médium. 227. Se o médium, do ponto de vista da execução, é apenas um instrumento, do ponto de vista moral, ele exerce uma grande influência. Já que para se comunicar com o espírito estranho, identifica-se com o espírito do médium, essa identificação não pode ocorrer senão quando haja entre eles simpatias, e se assim podemos dizer, afinidade. A alma exerce sobre o espírito estranho uma espécie de atração ou repulsão, de acordo com o grau de sua semelhança ou de suas diferenças. Ora, os bons têm afinidade com os bons, e os maus com os maus. De onde se segue que as qualidades morais do médium têm uma influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Se o médium é vicioso, os espíritos inferiores vêm se agrupar em torno dele e estão sempre prontos para tomar o lugar dos bons que foram invocados. As qualidades que atraem de preferência os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo, o desapego das coisas materiais. Os defeitos que o afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, os ciúmes, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões pelas quais o homem se apega à matéria. Gente, isso aqui merece algumas considerações que são importantes. Olhe bem. Primeiro, a mediunidade é algo material, certo? Ela está ligada ao perispírito. Só que tem um problema aqui. Se o aspecto moral tem grande influência com a afinidade e a simpatia, quer dizer, a sintonia do médium, ou seja, não deveria ter essa questão da influência capital sobre a mediunidade, porque todos os médiums, eles não são puros. Ou seja, como é que pode ter uma influência capital sobre a natureza dos espíritos, se comunicam por seu intermédio, se todos os médiuns, como nós conhecemos, são seres encarnados e estão em fase de terceira categoria? Ou seja, ou ela é espiritual, ligada à elevação moral do médium, ou ela não é material em relação à ligação com o perispírito do médium. Porque no nosso meio não tem médio puro, só tem médios complicados, como todo mundo já sabe.
Ô, Jorge, mas o próprio Kardec falou, quando de vez em quando tem um bom médio entre vocês, se dê por satisfeito. Aqui é tudo médio de terceira ordem, não vai ter médio. Ele fala assim, ó, aqueles que se esforçarem um pouco mais, é capaz de ter melhores comunicações, mas isso é numa coisa séria, é um estudo, é um trabalho sério, não é só, o cara é moralmente bom, já vai atrair, não. Tem que ter estudo, tem que ter trabalho continuado. É um monte de coisa que aqui a gente está estudando só a parte moral, mas a gente já estudou um monte de coisa antes. Então a gente não pode pegar só a parte moral e esquecer todo o restante. Aqui é mais uma coisa, assim, ó, como não tem médios perfeitos aí, quando coisa rara é um médio bom, mas essas coisas vão sendo adquirida, desenvolvida através de um trabalho sério. A pessoa está se instruindo, está levando em conta, tu está tentando melhorar. Aí os espíritos veem tudo isso. Os espíritos veem muito mais que a aparência. Então não é só tem que ser um médio excelente, que não vai ter médio excelente aqui. Terceira ordem não tem. Não, mas aqui está dizendo o seguinte: quando a mediunidade é de efeito físico, nós temos vários exemplos de pessoas que são meio abrutalhadas, brutas, e tiveram excelentes manifestações. Um brasileiro aqui era o Thomas Merton, né? Vocês lembram dele, ele tirava perfume da mão, entortava a garfo de maneira muito especial e morreu numa briga porque ele bebia muito. Agora, já médios inteligentes, de efeitos inteligentes, que é uma psicografia com uma mensagem mais equilibrada, a sintonia moral do médium, ela é mediana, ela não é grande coisa. Ou seja, os espíritos utilizam aquilo que o médium tem. Então, é muito complicado ele colocar o seguinte, ó, se o médium é vicioso, os espíritos inferiores se agrupam em torno dele e estão sempre prontos a tomar o lugar dos espíritos bons que ele tinha chamado. Cara, não pode ser assim. Porque. Ô, Jorge, mas aí que tá, o Jorge, é o tipo da reunião, Jorge. Se for uma reunião séria, que nem na época de Kardec, não essas baboseiras que a gente tem em Centro Espírita Brasileiro, se for uma reunião de estudo sério, você não vai ter médio perfeito. O Kardec falou assim, ó, quando tem um bom médio, mas se é um lugar sério de estudo, e se os espíritos veem que a pessoa que está ali é Zé Ruela, nem nós, assim, mas está se esforçando, está querendo fazer um trabalho sério, está se desenvolvendo moralmente aos trancos e barrancos, ele vai ajudar, vai ter a comunicação. Não é só uma coisa isolada, Jorge. Aí vai ser, se é essa patifaria que tem no Centro Espírita Brasileiro, essas coisas, mistificações, ali só vai ter espírito zombeteiro. Ali não vai ter nada sério. Entende? Então, não pode levar só a parte moral, tão em terceira ordem, senão não ia ter comunicação nenhuma aqui no mundo. Na época de Kardec, os médios daqui também não são nada perfeitos. Aí, então, você pega um agregado de coisas, não é uma coisa só isolada. Fale, senador, agora, por favor. Então, porque se for esperar ter um médium puro, como você está falando, Jorge, nunca vai ter nenhuma comunicação. Não existe esse médium puro. Não, mas o que ele coloca aqui, literalmente, tem um problema sério, cara, porque, ó, o que ele colocou literalmente aqui dá um problema sério, ó. Os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus. De onde se segue que as qualidades morais do médium, eu até risquei aqui, porque ele é muito explícito nisso. Tem influência capital. Capital quer dizer, tem influência preponderante sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Isso. Sim, mas é uma coisa isolada. Qual que é a sua divergência aí? É natural. A natureza do médium, ele vai atrair espíritos afins a ele. O médium que está bem intencionado, não é médium puro, não existe. É médium bem intencionado e médium que procura se instruir, procura fazer alguma coisa boa, procura utilizar a mediunidade para fazer coisa boa.
Então, o médium que procura fazer uma reunião séria para obter ensinamentos, ele pode ter vários defeitos, mas se os espíritos, como o Babu colocou, se os espíritos vê que ele é bem intencionado, vai ajudar. Agora, se vê que ele está ali só para brincadeira, só para zoeira, não sei o quê, quem que vai reunir em torno dele? Se ele já tem uma baixa condição moral, vai reunir espíritos de baixa condição moral igual a ele. Porque ele não vai nem ter, ele não tendo instrução, ele não tendo conhecimento, ele não vai saber nem distinguir a mensagem se é boa ou não. Então não é só um ponto, é ponto capital. Isso não é no que o senador reforçou o que eu disse. É num conjunto de coisas. É na boa intenção do médium, é numa reunião séria, instrutiva. Não é só pegar esse ponto, aqui o Kardec colocou que o médium só vai atrair médium bom, que tem uma coisa capital. Tem um monte de coisa antes. É uma reunião séria. Qual é a intenção dessa reunião séria? Qual é a intenção do médium? Porque, gente, olha aqui, eu não estou duvidando ou querendo colocar palavras em Kardec, longe de mim tal pretensão. Você sabe que eu sou uma pessoa humilde por excelência. Mas se vocês entrarem na primeira colocação, vocês percebem uma colocação diferenciada e na segunda... vamos recomeçar aqui, para poder a gente dar uma... discutir isso, Se o médium, do ponto de vista da execução, é apenas um instrumento, beleza. O médium é apenas esse lápis que está aqui. No aspecto moral, ele tem grande influência. Uma vez que, para se comunicar, o espírito se identifica com o espírito do médium. Essa identificação só pode acontecer se houver simpatia entre eles. E, se assim podemos dizer, afinidade. Agora, a questão seria entender se simpatia já é um tipo, digamos assim, de uma ligação anterior aonde... Não começa com esse negócio de vida anterior, não. O que é simpatia? Porque simpatia pode ser amizade e afinidade. Jorge, calma. Por isso que eu falei assim, afinidade. O que é afinidade? É que nem o senador falou, o espírito vê bem mais que a matéria. Então, assim, o rapazinho ali é atrasado, é de terceira ordem, mas ele tem boas intenções. Então, ele tem uma simpatia. É que nem quando a gente vê algumas pessoas que a gente nunca viu na vida, a gente tem uma simpatia por eles. Não é quer dizer que eu conheci de outra vida, essas coisas mirabolosas do MEB Brasil. A gente sente afinidade para algumas pessoas. É a mesma coisa, o espírito que vai estar ali, que vê muito mais que a matéria, e fala assim, é o espírito de terceira ordem, ele está se melhorando. Então, é essa simpatia. Não é aquele negócio só, espírito superior com espírito superior se combinou. É que nem falou, não é uma coisa só, é que você está se pegando a uma coisa. É um conjunto de fator que o espírito ali, vamos falar que superior, ele consegue analisar melhor que a gente. Ele fala assim, o senador é um bom rapaz, tipo assim, não é excelente, terceira ordem, não tem nada brilhante aqui. Mas ele se esforça, ele estuda, ele está se esforçando, ele erra, ele vai errar, mas ele tenta se corrigir na maioria das vezes. Então, eu estou simpático com ele, eu estou vendo o esforço desse rapaz para fazer, então eu vou ajudar ele, eu vou comunicar com ele. Não é tira essa ideia de perfeição moral que existe, que isso é coisa de católico. Mas perfeição moral é o que dá. Ou então, Babu, você está dizendo o seguinte, os espíritos olham para o médium e veem o seu esforço em melhorar. É isso que você está falando? É o que a gente falou desde o negócio. É um conjunto de fatores, Jorge, não é só isso. Aí que a gente está tratando nesse capítulo desse assunto. Mas é um conjunto. É a reunião séria de instrução, não reunião de centro espírita que fica estalando o dedo, fica fazendo um monte de baboseira. É uma reunião séria, tipo que nem Kardec, vamos chamar os espíritos aqui para a gente aprender, para a gente dialogar. É um conjunto de fatores. E aí, que daí fazer? Por isso que na época de Kardec não tinha médium bom. Tinha ali, aí os médicos que estavam ali, esse trabalho está acontecendo aqui é legal, tá caindo a minha ficha, eu tenho que melhorar. Então, é um conjunto de fatores. Não é uma coisa isolada. Então, Babu, pela tua explicação aqui, essas questões hoje que
O movimento espírita colocou que o médium deve ter que parar de beber, parar de fumar. Só que teve isso. Isso não tem nada a ver com mediunidade, já falei lá atrás. Mas antigamente, a própria mediunidade era de uma ingenuidade completa, por isso que era mais fácil. Hoje, a dissertação mental é maior. A mediunidade na época de Kardec não tem nada de ingênuo. O cara estudou a fundo a mediunidade ali e não colocou nenhuma barreira dessa de não comer carne, de não fazer sexo, de não beber. Isso aí é tudo. Isso, para mim, eu considero positivo no movimento, porque obriga a pessoa a sair de comportamento. Ô Jorge, mas isso é só exterior, Jorge. O espírito não vai ver, o cara não comeu carne hoje, não tem nada a ver isso. Por isso que eu falo assim, não tem nada a ver isso aí. É as intenções do médium, é o seu esforço. Não é questão, ele não bebe, ele não bebeu hoje, ele não fez sexo ontem à noite. Então vamos. Isso não tem nada a ver. Isso é coisa mística do movimento brasileiro. Não, eu entendo aqui. Eu entendo que, assim, quando ele fala aqui que no tocante à moral exerce grande influência, porque o espírito comunicante identifica-se com o espírito do médium, é porque os espíritos que têm algum interesse em passar alguma informação séria, se percebe que o médium não é sério, ele não vai perder o tempo dele. A questão não é que o espírito não possa utilizar daquele médium para passar uma comunicação. Não é isso, não existe uma barreira que impeça o espírito de utilizar aquele médium de baixa moral para alguma informação. O que ele avalia é que não vai ser produtivo aquilo. Ele vai estar ali perdendo tempo só. Então, essas coisas de pureza exterior, não beber, não fazer sexo, não comer carne, isso aí é coisa mística do movimento brasileiro, isso aí não tem nada a ver. Kardec, na época de Kardec, o pessoal comia carne, bebia, não chegava lá bêbado, né, mano? Isso aí é qualquer coisa. Então, mas não tinha nada dessa barreira, e Kardec estudou a mediunidade a fundo e deu esse manual pra gente. O brasileiro místico, movimento que começou com isso, não comer carne, isso aí é aquela pureza católica que a gente fala. O rapazinho, minha filha, sai com aquele rapaz ali que ele não bebe. Ele é bom, mas é agressivo, ele bate nos outros. Então isso é coisa exterior, Jorge. Aqui ele coloca, se o médium é de baixa moral, os espíritos inferiores se agrupam em torno dele e estão sempre prontos a tomar o lugar dos bons espíritos. Mas como que os espíritos superiores deixam isso acontecer? Deixa acontecer por quê? Porque eles não vão ficar perdendo tempo com reunião para não resultar em nada, né? Em coisa alguma. Eles vão estar ali perdendo tempo. Então eles vão atrás de médiums sérios. Eles largam esses médiums que não estão nem aí, né? Na mão desses espíritos inferiores. E os espíritos inferiores vão adotar nomes pomposos, ou passar mensagens pseudo-sérias, e o médium que está ali, como ele não sabe nada, não tem interesse em aprender coisa alguma, nada, ele vai tomar aquela mensagem como uma mensagem do plano espiritual, algo sério. Aí começa a sair na internet aí essas mensagens aí de um monte de personalidade aí dizendo um monte de bobagem. Mas, Claudinho, então você concorda com o Babu que essas, digamos assim, esses tipos de organização que o nosso movimento fez, que a Aliança usa muito também, a USE também, não beber, não fumar, não comer carne no dia da sessão, você acha que isso é desnecessário também? Eu considero importante isso. Para o exercício da mediunidade, isso não tem grande importância. Isso aí veio da onde? Das obras do André Luiz. E do Isso aí é claro nas obras do André Luiz, esse tipo de colocação. Por isso que o Centro da Aliança adota isso. Eu tenho o depoimento de um dos que trabalha, que faz o nosso estudo de terça-feira das obras do André Luiz. Ele falou que ele já frequentou centro onde o médium ia completamente bêbado. E ele passava mensagens, tudo mais, e ia embora, bêbado. Então isso não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Agora, eu considero assim, eu não vou bêbado, eu não gosto de bebida, eu acho que faz mal para a saúde. Eu não gosto muito de comer carne, porque não me faz muito bem. Isso é de cada pessoa.
Isso, mas só um adendo. Esse negócio do que eu falei pra você, que centro espírita brasileiro não tem nada sério, tem uma fachada. Esse negócio, o cara foi bêbado trabalhar, mano. Então, tipo assim, e foi lá e se deu mensagem, é porque tem espíritos zombeteiros dando mensagem. Tá ligado? Então, esse negócio, que nem o senador foi brilhante, essas pompas que se tomou no meio mediúnico brasileiro aí, de não comer carne, os missionários do André Luiz, que lá tá todas essas etiquetinhas. Isso é coisa exterior, não tem nada a ver. Que nem fazer, o espírito vai se sentir atraído por um encarnado, por médium, pelas intenções que esse espírito demonstra, pega uma reunião séria, tá ligado? Pô, vamos ter uma reunião que nem a Sociedade Espírita para Ciência de Estudos aqui. Só vai vir espírito sério se comunicar. Aí vai ter nós 3 de médio. E aí cada um diz assim, um sanguíneo fala assim, eu gostei mais do senador. Não é um espírito perfeito, longe disso, nem bom, mas ele está se esforçando. Qual que é o outro lá que dá a comunicação direta? Eu esqueci o nome dele lá, mano. O Elecastro, eu gostei mais do Jorginho, porque, pau. Então não tem essa de não comer carne. Isso aí é tudo mística brasileira, cara. Então, a gente não está fazendo apologia para as pessoas se empanturrar de carne ou ir bêbado no centro. Não é isso. O que nós estamos colocando aqui é que esse tipo de situação não impede a pessoa de exercer a mediunidade. Agora, lógico que ninguém vai querer chegar no centro espírita para trabalhar, o cara chega totalmente bêbado. É claro que a gente não vai aceitar esse tipo de coisa, porque você não sabe nem... A pessoa tá, às vezes, bêbada, tá até fora de si. Mas o que a gente só está discutindo aqui é isso. Isso não impede o exercício de medicina. Mas, óbvio, que é recomendável que ninguém chegue bêbado no centro espírita, claro. Não, porque na verdade, aqui o texto, para mim, está falando o seguinte. Aí eu sou de acordo com essa organização material que teve aqui no Brasil. É o esforço de moralidade com o médico. Porque é o seguinte, já no outro... Seguindo, ele fala assim, as qualidades que atraem de preferência os espíritos... Jorge, mas se você não se melhora, não se esforça, a sua mediunidade fica estacionada. Jorge, mas... Tem que ter um esforço Jorge, a questão moral não é questão de beber, é questão de reunião séria, instrutiva, e o médico estudar, ele ser capaz de pegar, essa mensagem que está dando aqui é de um espírito atrasado, é de um zombeteiro, cai fora. Não é essa questão. Olha o que você está dizendo. Eu estou me dizendo aqui o seguinte, que quando você se moraliza e se esforça para criar uma... Mas você não precisa parar de beber para isso, Jorge. Pela sua sintonia, os espíritos... Mas, Jorge, mas você não precisa... Você ser viciado mais... Jorge, não é questão de bebida que vai trazer mau espírito ou não, Jorge. É questão moral, Jorge. Junto, meu irmão. Não, Jorge. Isso é visão católica, Jorge. Isso O Hitler não comia carne e não bebia, Jorge. Não, mas aí é que está o negócio. Toda vez que eu recebo essa pergunta, eu queria ganhar R$1 para explicar. Por que o Hitler não comia muita carne? Porque ele comia carne nos jantares com os outros. Por quê? Porque ele era médium. E como médium, ele sabia que ele tinha que estar... Olha bem, não é que ele falou que Hitler era médium? Mas ele tinha uma grande sensibilidade. O Hitler fazia isso. Então, quem falou que Hitler era médium? Entendeu? Agora, a questão aqui é do esforço de moralidade. Jorge, mas quem falou que Hitler era médium? O Rimmer, todo mundo sabe que o arianismo é um grupo de estudos esotéricos de circuito fechado, tipo maçonaria. Mas mas o fato do Hitler não comer carne, quando eu for fazendo uma sessão mediúnica, eu não vou comer carne para receber os espíritos. A questão não é essa que eu coloquei. A questão é que ele era uma pessoa moralmente péssima. Então, o fato dele ser um abstêmio
O fato dele ser vegetariano, não comer carne na sexta, isso mudou alguma coisa na moral dele? Não mudou nada. Não, isso é fantasia, Jorge. Eu estou falando Ô, Jorge. o seguinte, esse texto está explicando que ao médium é importante ter um esforço de moralidade. Mas moral não de beber. Ô, Jorge, beber não tem nada a ver. Todo mundo Cara, é desmaterialização. Não, ô Jorge, para com essa ideia católica, Jorge, de livro mediúnico. A gente perde muito tempo discutindo besteira, não tem nada a ver com doutrina espírita, cara. A gente está aqui, ó, uma hora numa questão que é um catolicismo puro esse negócio. É que você não bebe, que o rapaz é melhor. O João de Deus também não bebia, não fazia porra nenhuma, não fazia nada. Isso não quer dizer nada, Jorge. Não, mas a fragilidade dele em função aos seus orgânicos internos foi Jorge, muito mais forte. Kardec bebia vinho, Kardec não tinha nada disso, Jorge. A questão moral... Olha, eu sempre considero que... A questão moral não tem a ver com bebida, não tem a ver com fumar, não tem a ver com sexo, não tem nada a ver disso. Isso é purismo de obras de André Luiz, cara. Acho só para finalizar. Não significa que eu não concorde em ser uma pessoa saudável, né? Adotar hábitos saudáveis. Isso tem a ver com o nosso corpo físico. Não tem a ver com o exercício da mediunidade. Você que está vinculando as duas coisas. Não é vinculado necessariamente uma coisa a outra. Você já tem aquele sistema pré-concebido e isso fortalece o seu sistema pré-concebido. E aí você acha que isso é bom, mas não tem nada a ver com mediunidade isso. Beleza, Babu, a 228 é grande. Não sei se você vai dividir com o Claudinho. Porque o meu segundo parágrafo ele é imenso aqui no 228. Tem alguns que dividem em 3. Não sei o de vocês aí. Ai. Bom, vamos embora. Vai, Claudinho. 228. Todas as imperfeições morais são portas abertas aos espíritos maus. Mas aqui eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é essa a que menos as pessoas se confessam a si mesmas. O orgulho tem posto a perder numerosos médiuns dotados das mais belas faculdades, que sem ele seriam instrumentos excelentes e muito úteis. Tornando-se presa de espíritos mentirosos, suas faculdades foram primeiramente pervertidas, depois aniquiladas, e diversos se viram humilhados pelas mais amargas decepções. O orgulho se manifesta nos médiuns por sinais inequívocos, para os quais é necessário chamar a atenção, porque é ele um dos elementos que mais deve despertar a desconfiança sobre a veracidade das suas comunicações. Começa por uma confiança cega na superioridade das comunicações recebidas e na infalibilidade do espírito que as transmite. Disso resulta um certo desdém por tudo o que não proceda deles, que julgam possuir o privilégio da verdade. O prestígio dos grandes nomes com que se enfeitam os espíritos que se dizem seus protetores os deslumbra. E como o seu amor próprio sofreria se tivessem de se confessar enganados, repelem toda espécie de conselhos e até mesmo os evitam, afastando-se dos amigos e de quem quer que lhes pudesse abrir os olhos. Se concordarem em ouvir essas pessoas, não dão nenhuma importância às suas advertências, porque duvidar da superioridade do espírito que os guia seria quase uma profanação. Chocam-se com a menor discordância, com a mais leve observação crítica, e chegam às vezes a odiar até mesmo as pessoas que lhes prestaram serviços. Favorecendo esse isolamento provocado pelos espíritos que não querem ter contraditores, esses mesmos espíritos tudo fazem para os entreter nas suas ilusões, levando-os ingenuamente a considerar os maiores absurdos como coisas sublimes.
Assim, confiança absoluta na superioridade das comunicações obtidas, desprezo pelas que não vierem por seu intermédio, consideração irrefletida pelos grandes nomes, rejeição de conselhos, repulsa a qualquer crítica, afastamento dos que podem dar opiniões desinteressadas, confiança na própria habilidade, apesar da falta de experiência, são essas as características dos médiuns orgulhosos. Necessário lembrar ainda que o orgulho é quase sempre excitado no médium pelos que dele se servem. Se possui faculdades um pouco além do comum, é procurado e elogiado, julgando-se indispensável, e logo afetando áreas de importância e desdém quando presta o seu concurso. Já tivemos de lamentar várias vezes os elogios feitos a alguns médiuns com a intenção de encorajá-los. Então, você vê aqui, ó, imperfeição moral para Kardec, esse negócio, orgulho, egoísmo, preguiça, algumas coisas. Essas são as portas que os espíritos inferiores, eles conseguem detectar mais fácil na gente do que a gente está encarnado, porque eles conseguem fazer um raio-x rápido, né? Então eles vão atacar aquela porta. Ó, esse aqui é muito crédulo. Vamos chegar com um nome venerado nele que ele vai acreditar na gente. Então, tipo assim, esses defeitos morais Kardec vai colocar. Ó, aqui ele está tratando só do orgulho. Assim, ó, aquele que é orgulhoso, que acha que só as mensagens que ele recebe são boas. E quando a pessoa faz uma crítica que ele não gosta, é médio orgulhoso. Realmente, o que eu considero importante aqui é que ele coloca de muita importância ter nos grupos mediúnicos pessoas preparadas para poderem avaliar a produção mediúnica, né? Porque são eles, fora do concurso do médium, que dão esse aval ou não. Porque quando o médium está fascinado, é complicado. O cara sai do grupo mediúnico. Eu já vi esses problemas acontecer. Mas aí que tá, Jorge. O primeiro que tinha, que nós já vimos aqui, Kardec, o primeiro que tinha que saber o que está recebendo, avaliar era o médium. Se ele tivesse uma dúvida, ele pede esse aqui eu tô meio em dúvida, pessoal, dá uma analisada para mim aí. Mas o primeiro, a pessoa em sã consciência, que aí vem estudo, reunião séria, era o médium para poder identificar. Ele recebendo uma mensagem, ele nem ia continuar, é o que a gente vê na residência espírita. Ele começa a dar uma resposta lá estranha, o médium já passa assim, ó, quem que está respondendo no nome do que eu evoquei? Porque a resposta não está condizente. Então, o primeiro que tem que analisar é o próprio médium. Essa descrição aqui que ele fez é o que a gente vê atualmente aí em muita gente. Sim, esse a pessoa começa a receber mensagem, começa a ser dado alguns nomes aí, a pessoa fica se achando a última bolacha do pacote, e aí você faz crítica, não... É o que mais tem aqui. Falta estudo sério, mano. Falta estudo sério. O médium saber o que ele está recebendo. O Kardec, os médios lá no meio da resposta, ele fala assim, fala que o que você está me respondendo não está de acordo com o espírito que eu sempre chego está respondendo. Tem alguma coisa errada. Então, tipo, mas médio hoje não é isso. Recebe... Então, o médio mesmo, bom, que você aí, que a gente vai falar naquele negócio de simpatia, não, é aquele que ele estuda, ele começa a olhar, isso aqui já está errado, isso aqui não está certo. Outra coisa que é grande, que eu falei assim, não tem nada a ver com esses centros espíritos, que vamos fazer apagar a luz para a gente ficar tudo na sintonia, aquele negócio, 1 hora de luz apagada. E Kardec não tinha nada disso, fazia tudo a luz acesa, respondia, o espírito respondia, os caras analisavam, eu falei assim, opa, vamos. O que ele está falando aqui está meio. Eu quero mais explicação. O espírito está aí, manda ele responder. Então, essa história de luz apagada, 1 hora, só no final que analisa, é só no movimento espírita brasileiro. Kardec não tinha nada disso. Esse é um problema que a gente vê muito, pelo menos nos que eu tenho participado do mediúnico, tem esse problema. Você vai avaliar a mediunidade ou a mensagem, a pessoa toma como se estivesse avaliando a ela pessoalmente. Ela vai dizer, não,
Sabe, não é, você está trabalhando. Porque, na verdade, se a pessoa se coloca para receber e escreve aquilo que ela sintonizou, quem tem que ser avaliado é a mensagem, não é ele. Digamos assim, isso aqui, o espírito aqui está enganado, cara. Mas o que é isso? É fulano de tal. Porque ele se sente como, digamos assim, que é o perigo da fascinação, né? As pessoas elogiam demais o médium na casa. Nossa, não fala com ele que ele é médium, ele é uma pessoa especial. A casa se ergueu em função dele. Mas o que eu sempre falo aqui, essa hipocrisia que tem no movimento, aqui a gente não tem classe, não tem sacerdote, a gente não tem tudo isso no MEP, tem toda uma classe sacerdotal, de quem faz palestra, de quem dá passe, olha, que ele é médico, tem toda uma hierarquia aqui no negócio. Então, isso é complicado mesmo, Babu. Essa falsa coisa que o pessoal fala no centro espírita, a gente não tem posto, aqui é mal mentira. E eles não passam nem por testes. Uma vez eu fui, digamos assim, foi até no curso de Coen, né, de testar, saber como os espíritos atuam sem precisar de alguma coisa, né? Tinha o pessoal treinando psicografia e a aula era minha. O que foi que eu fiz? Eu levei um tema dentro de um envelope. Falei, gente, o envelope vai ficar aqui. Vocês vão ter que mentalizar, entrar em sintonia, e a mensagem tem que ser feita em função dessa pergunta que está aqui. Não falei. Cara, pergunta para mim, alguém recebeu alguma mensagem? Ninguém, cara. Ninguém recebeu. Eu falei, não é possível, gente. Vocês não têm que saber, os espíritos estão vendo aqui dentro, não é impossível receber mensagem nenhuma. Ô, Jorge, mas isso aí, Jorge, é outro grande engano que tem no movimento espírita brasileiro. Que Kardec não tratava a mediunidade desse jeito. Kardec via ali, quem falou assim, quem que é médio aqui? Já tinha aqueles médios, o fulano está chegando aqui, o senador é médio? É médio vidente. Os outros médios respondiam. Aqui começou a se criar esse negócio, vou colocar um negócio aqui no outro quarto, vocês entram em sintonia mística, vai lá, visita o quarto. Isso não é mediunidade para Kardec. Kardec vai tratar o tema que nem a gente já viu na aula passada. Essa história do médium não ficar sabendo das coisas é horrível. Não tem Kardec. Kardec fala assim, vamos tratar de tal assunto. Responde aí. Um monte de médico escrevia. Isso aqui não está certo. O que esse espírito está falando de tal coisa aqui? Esse negócio de teste, dito científico, isso não existe em Kardec. Esse tipo. E se conseguisse, é aquele treinamento semana a semana, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não é 15 minutos, uma vez por semana, durante 6 meses. Cara, os caras reclamam se o curso demora um pouco mais de treinamento, quanto mais treinar durante 3 anos. Kardec, os médicos que Kardec utilizava, escrevia, conversava com os espíritos obsessores em casa, treinava em casa, totalmente diferente do que tem aqui. Então você não vai conseguir fazer essas coisas com um monte de pessoas ali que já começa com esse curso de Coen, ou curso do ESG, ou curso que é tudo um misticismo. Meu braço da formigando, isso aí é médium. Não sei o que lá, é a espiritualidade chamando você para ser médium. Já começa, não tem como dar certo, o negócio já começa tudo errado. Eu fico pensando assim, se algum espírito sério que estava ali estava querendo se sujeitar a esse tipo de teste. Então... igual eu lembro quando era moleque, que a minha irmã fez curso de médiums. Aí eu não sei quem lá duvidou de alguma coisa que o espírito falou, aí o outro falou assim, pega o seu sapato, esconde atrás das costas e pergunta que cor que é o sapato. O Kardec coloca os espíritos superiores. O espírito que é sério, ele não vai ficar se sujeitando a teste assim. Mas aí é que tá, mas isso também evita que na sua cabeça você cria um tema, achando que você está sendo médico, está escrevendo, vamos falar sobre amizade. Aí o cara tem uma ideia na cabeça, ele,
amizades. Mas isso é um treinamento, isso é um exercício que é o médium que tem que aprender. Ele tem que aprender a distinguir aquilo que é dele e aquilo que é do e o que não espírito. é. Não vai ser por esse modo. Por que ele não faz isso, Babu? Nunca. Mas, ô Jorge, mas aí que tá? Porque Mas 3 anos de treinamento, mas o que eu falei? O negócio que já começa errado com a apostila, que não tem nada a ver, que cita A Caminho da Luz, que não cita Kardec em lugar nenhum, ninguém estuda Kardec. Isso realmente é verdade. Isso aí Então, como que o negócio que começa errado vai dar certo, Jorge? Não tem como. Então, e aí o senador foi perfeito, espírito superior ou alguma coisa, ele vai em trabalho sério. Chega lá, vou esconder um negocinho aqui, o espírito superior vai ser meu amigo. Vou ficar adivinhando coisa? Eu tenho mais que fazer na minha vida, né, mano? Então, isso tá na obra de Kardec, e é o que a gente faz no centro espírita. E, tipo assim, por isso que eu falo assim, tanto o treinamento de médium como a mediunidade no centro espírita não é nada sério. As pessoas estão. Mas as pessoas ali estão sendo enganadas, porque elas acreditam que aquele negócio é mediunidade e não distinguem nada. Então a gente já tem uma coisa torta, que nasceu torta, não vai dar nada bom. Isso também tem uma série que é uma série de senão. Os apostilados raramente, muito pouco falam de Kardec. Fala de tudo, dá um leque assim, mas... que coisa mística. Aí entrou tudo essa parte. Não come carne, não faça isso, você tem que fazer isso, tem que apagar a luz para entrar em tudo. Isso aí é uma besteira. Queria dizer, Kardec era todo mundo luz aceso, ele propunha o tema, falou assim, nós vamos falar de tal coisa, eu quero resposta dos espíritos. Aí os espíritos davam a resposta, ele analisava, o espírito tal que respondeu isso, me responde isso que eu estou em dúvida. Não tinha esse negócio que ia apagar a luz, uma hora todo mundo de luz vai dormir. E aí depois, só no final, a mensagem aqui, tá bom, recebemos a mensagem. Não tem essa, isso não é trabalho sério. Não tem troca de informação. É por isso que hoje em dia a mediunidade está desaparecendo nesse sentido, porque o pessoalzinho está complicado nesse sentido. Mas eu fiquei bem assim, eu falei, gente, não é possível que vocês não sentiram nada. Estamos aqui há 1 hora. Jorge, ali não tem espírito superior. Espírito superior não vai ficar fazendo isso. Mas não que contra o espírito zerado, qualquer coisa para escrever. Eu falei, gente, agora se eu desse um tema, vocês iam escrever sobre um tema. Eu falei, gente, vocês têm que receber uma mensagem e passar. Se ela for avaliada ruim, não é para vocês, é um treinamento. Cara, ninguém recebeu nada. Agora, das duas, uma. Ou ali não tinha nenhum espírito sério, que realmente estava... que espírito sério não se submete a esse tipo de teste, ou o senhor é muito ruim que o senhor não conseguiu atrair ninguém. Eu acho que a segunda opção é a mais correta. Ou a terceira, ninguém que estava ali é médio. Sim, também. E o grupo que estava ali, ninguém queria trabalhar no passe, queria trabalhar no grupo de obsessão. Tudo quanto é centro espírita tem esse teste. Eu falo assim, pessoal, vocês estão em desacordo que espírito superior não vai ficar fazendo essas coisas, pessoal. Então, mas se todo mundo ali não queria trabalhar no passe, queria ser médium para receber espírito, já foi o suficiente para ninguém ali se dar o trabalho de participar daquilo ali. Os caras já começam com orgulho. Aqui está colocando bem claramente que o médium que é orgulhoso não vai ser um bom médium. Então, falta o básico. Se a gente pegasse o básico, é preto no branco, Kardec, é orgulho. Não, eu não quero ser passe. Meu amigo, então vai chupar cano. Tá ligado? É preto no branco, mano. Foi menos. O Claudinho, foi mais moderado agora. O negócio de chupar cana foi mais moderado. Ainda bem, eu não vou precisar colocar o pi. Vai, Jorginho, 229. 229. Ao lado desse quadro, observemos o do médium verdadeiramente bom, aquele em que se pode confiar. Suponhamos primeiro uma facilidade de execução suficientemente grande para permitir que os espíritos se comuniquem livremente, sem os entraves de qualquer dificuldade material. Isso posto, o que mais importa considerar é a natureza dos espíritos que o assistem.
habitualmente, e para tanto, não é ao nome que devemos nos reportar, mas à linguagem. O médium jamais deve perder de vista que a simpatia que conseguir entre os espíritos bons está na razão dos esforços que faz para afastar os maus. Persuadido de que sua faculdade é um dom que lhe foi concedido para o bem, não procurará se prevalecer dela de maneira alguma, nem se atribuirá nenhum mérito por conta dela. Ele aceitará as boas comunicações que recebeu como uma graça, devendo se esforçar para se tornar digno delas por meio da bondade, da benevolência e da modéstia. Aquele médium que mencionamos acima se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. Esse de que tratamos agora se torna humilde, porque sempre se considera indigno desse favor. Aí está escrito mesmo, cara. Aí, quer dizer, a primeira coisa que ele coloca como bom médio. Ele fala assim, ó, se te der um bom médio, é a facilidade que os espíritos utilizam dele. Independente de qualquer... Ele não é um entrave, né? Vamos falar assim, ele consegue escrever livremente. É a primeira coisa. Aí ele fala assim, ó, o segundo que você pode angariar é os seus esforços, é a sua rotina, não só ficar no centro espírita, vamos falar, né? Não é só ficar na Sociedade Parisiense de Estudo, ó, só vou treinar minha mediunidade aqui na Sociedade Parisiense de Estudo. É em casa, é saber distinguir as mensagens, os espíritos estão mandando. Aí é o esforço moral do orgulho, para não se orgulhar, para não se envaidecer. Então, ó, aqui está tudo que Kardec fala assim, ó, você é um bom médico. Primeiro, é a facilidade que os espíritos vão utilizar dele, não vai ter um rosto. Segundo, é o treinamento, é ele saber distinguir as coisas, quando é um bom espírito, um mau espírito. E o outro, terceiro, ele não se tornar orgulhoso, ele não se tornar envaidecido. Sim, isso aí tá beleza. Ô, menino, o 230 é bem grande, tem que ter, ó, no meu aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capítulos, 8 parágrafos. Vamos dividindo aí para que não fique pesado para ninguém, tá bom? Vamos lá. Você ia comentar alguma coisa, senador? Aliás, é de Erasto essa próxima aí. Isso. Não, eu acho que aqui o que ele coloca na 229 é justamente o contrário que foi colocado na anterior. Então, é o médium ideal, é esse médium que ele colocou, que ele descreveu no 229. A pessoa que está consciente da sua função, que é não se envaidecer, não se achar a última bolacha do pacote. Esse é o médium ideal. A casa não se estruturou na cabeça dele, entendeu? É o cara que recebe a crítica numa boa, porque não é uma crítica em relação a ele. Está se esforçando, um monte de coisa, muito estudo, principalmente. 230. A seguinte instrução nos foi dada sobre esse assunto por um espírito do qual relatamos várias comunicações. Já o dissemos, os médios, enquanto médio, têm apenas uma influência secundária nas comunicações dos espíritos. A tarefa deles é a de uma máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos de um ponto afastado a um outro ponto distante da Terra. A parte ali é mecânica, é fisiologia, né? Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médio como empregado do telégrafo sobre o seu aparelho. Isto é, da mesma forma que o tic-tac do telégrafo desenha a milhares de léguas sobre um pedaço de papel os sinais reprodutores do telegrama, também nos comunicamos através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do invisível, o mundo imaterial do mundo encarnado. O que queremos vos ensinar por meio do aparelho mediúnico? Mas também, da mesma forma que as influências atmosféricas agem e perturbam muitas vezes as transmissões do telégrafo elétrico, a influência moral do médio age e perturba alguma vez as transmissões de nossas mensagens de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-la passar por um meio que lhes é contrário.
Entretanto, essa influência, na maioria das vezes, é anulada pela nossa energia e nossa vontade. Até por isso que ele consegue se comunicar por médio devassos, vamos dizer assim, né? Entretanto, essa influência, na maioria das vezes, é anulada por nossa energia e nossa vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta-se. De fato, ditados de elevado alcance filosófico, comunicações de uma moralidade perfeita, são transmitidas algumas vezes por médio poucos apropriado para esses ensinos superiores. Enquanto que, por um outro lado, comunicações pouco edificantes também chegam alguma vez através de médios completamente envergonhados terem servido de condutores. Aí, então, ó, que nem, essa coisa, ó, de moral perfeita não existe. Não, aqui não vai dar mesmo. Não é coisa. Então, se fosse esperar, ó, comunicação perfeita, médico, não tem nada a ver. É instrução, é trabalho, é isso que vai fazer um bom médico. Que nem ele está falando assim, ó, então tem médio devasso que a gente usa que vai dar uma mensagem de alto alcance filosófico, porque a gente trabalha mais, a gente vai influenciar, a gente vai anular tudo que aquele médio possa fazer de ruim. Por isso que a gente prefere os médios melhores, porque, tipo assim, é menos trabalho que eles nos dão. Vai, senador. De maneira geral, pode-se afirmar que os espíritos similares se atraem e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por maus condutores, quando podem dispor de bons aparelhos mediúnicos, de bons médiuns, numa palavra. Ou seja, quando não tem um bom médium à disposição, precisa passar uma mensagem, vai com aquele que está ali à disposição mesmo. Está de boa vontade. Pelo menos isso, boa vontade é algo importante. Os médiuns levianos, pouco sérios, chamam, pois, os espíritos da mesma natureza. É por isso que as suas comunicações se caracterizam pela banalidade, frivolidade, ideias truncadas e quase sempre muito heterodoxas. Repita isso, heterodoxas. Heterodoxas. Falando-se espiriticamente. Certamente eles podem dizer e dizem às vezes boas coisas, mas é precisamente nesse caso que é preciso submetê-las a um exame severo e escrupuloso, porque no meio das boas coisas certos espíritos hipócritas insinuam com habilidade e calculada perfídia calculadas. Fatos imaginados, asserções mentirosas, com o fim de enganar os ouvintes de boa fé. Vide aí os vídeos que o senhor mandou pra gente. Vide isso aí, esses monte de romances de André Luiz, de Valdo, que começa a falar um monte de palavra bonita e começa a colocar que espírito tinha barba, que espírito comia, que espírito é o ser. Aí que tá. Devem-se, então, eliminar sem piedade toda palavra e toda frase equívoca, conservando no ditado somente o que a lógica prova ou o que a doutrina já ensinou. Por favor, repita essa parte. Deve-se, então, eliminar sem piedade toda palavra e toda frase equívoca, conservando no ditado somente o que a lógica prova ou o que a doutrina já ensinou. Já ensinou, tá aí. Não... As comunicações dessa natureza só são perigosas para os espíritas que agem isolados, os grupos recentes ou pouco esclarecidos, porque nas reuniões de adeptos mais adiantadas e experientes, é inútil a gralha se adornar com penas de pavão, pois será sempre impiedosamente descoberta. Aqui que ele está falando, para a gente não perder. Aqueles médios levianos, que não quer estudar, que só fica de gracejo, que tipo não leva nada a sério na vida, tá ligado? Aqui que ele está falando. Ó, então,
Mas mesmo para esse médio, sai boas coisas, mas precisa ser muito rigoroso, porque ali é espírito pseudo-sábio sistemático, que vai dizer boas coisas, mas vai querer colocar, ó, sistema dele. Não falarei dos médiuns que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Deixemos que se comprazam na sociedade dos espíritos cínicos. Aliás, as comunicações dessa espécie exigem por si mesmas a solidão e o isolamento. Não poderiam, em qualquer circunstância, senão provocar o desdém e a repugnância entre os membros de grupos filosóficos sérios. Então você vê a importância que é o médium, ele lê a mensagem e identificar aquilo que é uma mentira, uma enganação, um sofisma, né? E ele interrogar o espírito, o que você está me dizendo isso aqui? Que nem aqui, por isso que eu falei para repetir aqui, ó, só o que a lógica permite e o que a doutrina já ensinou. Fora disso, começa a questionar o espírito de tudo, meu amigo. Se o espírito está falando que no plano espiritual tem borboleta, tá assim, meu amigo, vamos trocar uma ideia séria aqui. Mas aqui, Babu, tem uma coisa que é importante, cara. Olha só. Quer ver? Certamente, ó, no terceiro parágrafo, que começa assim, assim os médios levianos, né? Agora vamos mais para o meio, quer ver? Ó? O que ele fala aqui, ó. Certamente eles podem dizer, e às vezes dizem mesmo, coisas boas. É exatamente nesse caso que é preciso submetê-las a um exame severo e escrupuloso. Ou seja, tem que ter no grupo um grupo que vai avaliar a comunicação. Jorge, sem capaz de julgar a si mesmo. Não, Jorge, foi o que o senador acabou de falar. Foi a primeira coisa que o senador falou assim: o médico tem que estar atento a isso. Não é um grupo, a gente não tem que terceirizar. A gente tem que, primeiro, assim, a primeira pessoa é o médico. O médico tem que analisar aquilo lá. O médico tem que ser capaz de analisar e ver o que ele está escrevendo. Não é esse negócio de terceirizar. Senão a gente terceiriza tudo. Os livros mediúnicos que chegam, alguém tem que fazer. Não, primeiro é o médico. Não é terceirizar o negócio. Se o médico tiver uma dúvida, se ele é treinado, se ele tem boa intenção, que ele vai atrás de bons espíritos, ele tem que ser o primeiro. Pô, mas aqui eu estou em dúvida. Aí ele pede a ajuda de um terceiro. Eu concordo contigo nisso. Mas num grupo iniciante como aqui, tem que ter sempre um cara maduro. Bora, vamos ler todo mundo aqui essa mensagem que chegou, assinada pelo Cláudio, que reencarnou no século XX e tal, e era amigo do Babu. Vamos ler. Alguém conhecia o Cláudio aqui? Tudo bem, vamos ler se é o que ele pensava. Não, tem que ter alguém que não esteja emocionalmente ligado, quer dizer, porque é o que ele diz, ó. As comunicações dessa natureza só são temerosas para os espíritos que agem isoladamente. Quer dizer, o grupo que fica achando que só ele é o gênio é perigoso. Tem que ter uma comunicação aberta para ver uma avaliação, não do movimento, mas da obra geral, entendeu? Tem que ter, não pode ficar ali, não, o médium. Você achou que é bom? Tá legal, é bom, a mensagem tá legal. Agora, nós vamos avaliar, tem que ter uma avaliação externa. Eu sempre considero isso. Mas aí é que tá. Quem faria essa avaliação? Teria que conhecer a obra, no mínimo, básica de Kardec. Nesse ponto, eu acho que o centro falha que não tem. Nem os diretores de doutrina, poucos conhecem Kardec, cara, infelizmente. Ninguém conhece. As pessoas fica nessa coisa igrejística, o Pentateuco, Kardec. Não existe Pentateuco, isso é coisa de igreja. É, de igreja. São 23 horas de Kardec que a pessoa tem que negócio. Não é livro dos espíritos, livro dos médios, evangelho, céu, inferno, isso aí isso não tem nada a ver. Se você tem um médium que ele não sabe avaliar aquilo que ele recebe, se precisa de um grupo poder avaliar aquilo que ele escreveu, então esse médium não pode ficar passando mensagem, ele tem que aprender a distinguir as coisas. Sim, senão vai ser um grupo que vai ter que ficar tutelando essa pessoa o resto da vida.
Mas, ô Claudinho, o que você está dizendo, na verdade, é o seguinte, é que para se montar um grupo mediúnico tem que se treinar, até que a pessoa conheça a doutrina e conheça bem o mecanismo da mediunidade. Porque esse pessoal adora escrever ou adora dar mensagem. Mas eles acham que essa experiência deles é boa, não. Não é só treinar, Jorge, é estudar primeiramente. Antes que quiser começar a dar aula de espiritismo, quiser fundar uma casa, conheça, estude seriamente as 23 obras de Kardec para saber o que você está falando. Porque, por isso que ele fala assim, ó, quando tiver uma coisa, é a pura lógica e aquilo que o espiritismo já ensinou. Não foge disso. Se fugir disso, mas ninguém estuda. Kardec, por isso que eu falo assim, as pessoas avaliam as mensagens em cima daquilo do Chico e do Divaldo. Ali não tem nada de espiritismo. Ali é totalmente contrário ao espiritismo que o espiritismo ensina. A referência que o pessoal usa para poder medir mensagem é ser semelhante ao que o Chico escrevia ou ao Divaldo. Não é nem semelhante, mas é o livro que eles estudam. É mecanismo da mediunidade, é os mensageiros, é os missionários. Ali é totalmente contrário ao que Kardec ensina, ou que está naqueles livros. Então, tipo assim, aí os apostilados só cita essas coisas. Só cita André Luiz, só cita... Então, por isso que eu falei assim, uma coisa que nasceu torta, não tem como dar bom fruto. Jesus já falava, né? Se reconhece a árvore pelo fruto. Se já começa com misticismo, o negócio não vai cair mais misticismo ainda. Claudinho, eu continuo? Isso. É contra essa pedra de toque que vem se chocar as imaginações ardentes. Não, você está seguindo lá na frente. É mas onde a influência moral... A influência moral do médium se faz. Cara, peraí, tá legal. Mas aonde a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando esse substitui as ideias que os espíritos se esforçam em lhe sugerir por suas ideias pessoais. É quando tira de sua própria imaginação as teorias fantásticas que julga, até de boa fé, resultar de uma comunicação intuitiva. Olha o que ele fala. O que ele começa a falar de novo? Mas aonde a influência moral do médium se faz é quando ele começa a querer. Então não tem aquele negócio exterior. Então, assim, ó, aqui que está a grande participação, influência moral do médium. É quando ele começa a querer substituir palavra do espírito, ou ele acha que o que o espírito está ditando de boa fé, até que assim, ó, de boa fé, de uma comunicação intuitiva, é uma coisa intuitiva. Então, a questão moral para Kardec é isso aí, quando ele começa a mexer muito no ditado do espírito. Esse é o problema meu, por isso que eu falei. Por isso que eu ainda considero importante que ele avalie, mas depois outras pessoas leiam e avaliam também. Nesse caso, há 1000 possibilidades contra uma de que este seja apenas o reflexo do espírito do próprio médium. Acontece mesmo este fato curioso. A mão do médium se movimenta, às vezes, quase mecanicamente, impulsionada por um espírito secundário isometeiro. É contra essa pedra de toque que vem se chocar as imaginações ardentes, pois, levados pelo ímpeto de suas próprias ideias, pelo fulgor de seus conhecimentos literários, os médios menosprezam o ditado modesto de um espírito sábio, e trocando o certo pelo duvidoso, o substituem por uma paráfrase empolada. Depois, Claudinho, você pega o que é paráfrase aí e coloca para você saber o que é isso aí. Paráfrase é quando você coloca com suas palavras uma expressão de uma outra pessoa. Então, você usa palavras diferentes, mas que dá um entender diferente do original. Sim. É também nesse temível escolho que vem encalhar as personalidades ambiciosas que, na falta das comunicações que os espíritos bons lhes recusam, apresentam suas próprias obras como sendo desses espíritos. Eis porque é necessário que os líderes de grupos espíritas sejam dotados de um tato apurado e de rara sagacidade
para discernir as comunicações autênticas das que não são, e, ao mesmo tempo, para não ferir os que iludem a si próprios. Aí, gente, temos que conversar sobre isso depois. Na dúvida, abstenham-se, diz um de seus amigos provérbios, seus antigos provérbios, só admitam aquilo que virem como uma evidência segura. Quando vem à luz uma opinião nova, por menos que lhes pareça duvidosa, passem-na pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitem corajosamente. Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira. Uma única teoria falsa. Sobre essa teoria poderiam edificar todo um sistema que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento construído sobre areia movediça, ao passo que, se rejeitarem hoje certas verdades, porque não estão para vocês clara e logicamente demonstradas, logo um fato chocante ou uma demonstração irrefutável virá afirmar sua autenticidade. Isso aqui é importante, porque a verdade, ela sempre irá se patentear. Agora, se você faz uma mentira ou de uma falsidade, um paradigma, cara, para quebrar isso depois... Mas o que Kardec fala? Rejeita corajosamente. A gente fica, não, mas pode ser. Meu amigo, rejeita, joga fora no lixo. Mas aí, Babu, o Erasto, aqui é de Erasto dessa mensagem, ele fala também para não ferir os que iludem a si próprios, cara. A gente tem que tomar cuidado com isso também. Não. Aí, Jorginho, não começa a misturar as coisas. Ele fala assim, aqui que ele está falando no começo do papel, ó. Não falarei dos médicos que se comprazem em escutar as comunicações ruins, tal. Então, quando ele está falando aqui, ó, já tem aqui, vamos citar nomes agora. Basseg. Vamos falar que o Basseg está no começo de carreira. Adora receber aquelas mensagens de baboseira e ele não percebe que aquele negócio é uma fascinação. Aí sim que você tem que ensinar essa pessoa, assim, meu amigo, vamos estudar mais, porque o que você está recebendo não está legal. Não, mas ele está falando aqui de amor ao próximo. Perfeito. Os espíritos começam a falar essas coisas. Mas tem outras coisinhas aqui que ele está colocando como verdade, não é? Quem está falando aqui que Maria era virgem. Tá ligado? Então, começa a prestar atenção aqui. Ou ele está sendo mais sagaz ainda, tá vendo? Ele está fazendo apologia à ditadura entre linhas, que nem acontece nas obras do Chico. Ele está falando que o papel da mulher é só aquele papelzinho de casa, enfermeira. Ele está sendo preconceituoso. Então, paráfrase, é o que mais ele faz. Isso, e começa a notar essas coisas, tá ligado? Aí que sim, um cara experimentado vai ajudar o médico, tá vendo? Ele tá falando coisa boa, mas ele tá sendo preconceituoso. Ele tá falando que mulher só serve para ficar em casa, no máximo uma secretária. Então isso não tem nada a ver. Então aí que o médico, mas aí que nem você, aquele médico que adora já escutar só baboseira. A gente não pode perder de vista os contextos. E aí que ele fala assim, então aí vai para a parte de baixo, que fala assim, então, rejeita dar a verdade do que aceitar uma única mentira, mas rejeita corajosamente. Porque se for uma verdade, daqui a 10 anos, essa verdade vai pintar, porque agora está faltando provas, está faltando mais coisas, então não fica, né, não, mas pode ser, vamos guardar isso aqui. Não, rejeita. Se for verdade, daqui a 10 anos vai vir outro espírito com mais prova e vai dar. Porque isso, Erasto, ele é muito correto. Porque se você pega e cria um paradigma sobre uma falsa ideia, para depois você quebrar esse movimento, é terrível, cara. Essa coisa sobre Maria ser virgem, porque isso era uma noção de que o esperma de Jesus veio de outro planeta. Nossa, para você quebrar essa ideia é um absurdo, cara. Dá a impressão que uma pessoa normal não pode dar à luz a um espírito bom. E isso é verdade, cara. Isso aqui é muito... Convém a gente sempre grifar isso. É para rejeitar. Tipo assim, aquilo que a doutrina ensinou, rejeita. Aquilo que a doutrina ensinou, tá certo. Qualquer coisa que começa a escambar, né, rejeita. Não tem a dúvida, mas pode ser. Rejeita, porque não tem mais controle de nada aqui no Brasil. Nunca teve.
Esse é o negócio, porque ele coloca bem aqui no meio do texto aqui. Eis porque é necessário que os líderes de grupos espíritas sejam dotados de um tato apurado e de rara sagacidade para discernir as comunicações autênticas das que não são. Quer dizer, ele coloca que tem que ter um grupo, digamos assim, que seja unido, mas que tenha coragem de ler a mensagem e todos discutirem ela. Que nem fosse no livro do Chico, infelizmente, tem um monte de ideia errada ali. Esse negócio da mulher ser submissa, de elogiar a ditadura, de ser contra comunista. Então tem um monte. Tem que ter, porque o espírito espertalhão, ele vai falar um monte de coisa boa, e ali, ó, na fineza. Ele vai colocar uma coisa assim bem Ele vai colocar, tem uma fineza ali, olha, a mulher, e vai falar naquele sentido aí da mulher, toda formosa, é para ficar em casa. Meu amigo, aí você tá criando mais preconceito. Aí você diz, mas o espírito, você tá falando que mulher só é para casa? Que mulher só tem que ser submissa? É verdade isso aqui mesmo? É que em 1866 escreveu um texto maravilhoso, o papel da mulher. E aí, no meio do livro, a mulher tem que ser submissa, só tem que ser passar e lavar. Bom, uma das maiores, assim, provas que isso é possível e necessário foi quando o Herculano Pires foi a Uberaba conversar com o Chico, falou que falar com o Emmanuel, porque o Emmanuel havia dado uma mensagem em que ele dizia o seguinte, olha só, na época da ditadura militar, é na tortura que a reencarnação encontra com o devedor. Ele chegou, Chico, mas isso é um absurdo, como é que alguém pode falar que tortura é algo bom? Isso é uma coisa horrorosa, tal. Me chama o Emmanuel aí, eu quero conversar com ele. O Herculano tinha essa coragem intelectual, porque ele sabia o que falava, mas poucos têm. Emmanuel André Luiz escreveu um monte de besteira. Essas coisas que saltam mais aos olhos, mas tem um monte de coisa finésima ali, que a gente lê, que as pessoas começam agora a querer abrir os olhos. Mas aceita chiquitista, ela não aceita. Fala aí. Mas é o que eles colocam, né, em muitas dessas obras de Emmanuel, do André Luiz, é isso aqui, são frases equívocas, né, e são que colocados coisas pérfidas no meio de fatos imaginados e asserções mentirosas. Então, esse tipo de coisa pode até chocar para as pessoas que vão assistir. Nossa, mas Emmanuel coloca coisas mentirosas, pérfidas. A gente não conhece, a gente não sabe quem é o Emmanuel. Eu cheguei a essa conclusão hoje, porque a gente não sabe se ele existiu mesmo, a gente não sabe quem é ele. Como é que nós vamos dar crédito a um espírito que coloca essas informações que não são informações, que não são ideias de espíritos elevados, dizer que a mulher ela tem que ser sempre submissa ao homem. Isso é uma ideia muito atrasada, de espírito patriarcal atrasado. Então, pelo visto, em 2000 anos, se ele foi mesmo o tal do senador, ele não evoluiu coisa alguma, porque ele continua com a mesma mentalidade patriarcal. Na época que ele fala que foi o senador, ele fala que Jesus multiplicou o pão, que a filha dele comeu e melhorou, já está um grande equívoco aí, que não existiu multiplicação dos pães. Depois ele vem falar que é outra celebridade, Anchieta. Ele se adornou de nomes pomposos. Não, Manuel da Nóbrega. Ele se adornou de nomes pomposos e inventou personagem, que é o Públio dos Lentos lá, como senador, como... Aí você vê, e ninguém questionou ele. E aí a gente vai aceitar o que esse cara diz, e a gente vê o tanto de absurdo que ele diz hoje em dia. E o Chico, que foi uma boa pessoa e tudo mais, mas ele era um médium que não questionava nada. Nada. Ele nunca questionou nada, ele não questionava as mensagens que ele recebia, ele não questionou que a FEB adulterou as obras dele, ele foi um médium omisso, ele simplesmente se omitia das coisas. O Chico,
A constituição psíquica do Chico Xavier era extremamente católico. Ele realmente tinha uma relação com o catolicismo de sua infância muito forte. Isso eu acho que deu a ele uma estrutura ainda um pouco. Vamos terminar aqui, ó. Lembrem-se, entretanto, ó espíritas, que não há impossível para Deus e para os bons espíritos, senão a injustiça e a iniquidade. O espiritismo é bastante propagado hoje entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros de sua santa doutrina, para que os espíritos não se vejam mais obrigados a utilizar maus instrumentos, médios imperfeitos. Assim, hoje, se um médium, seja quem for ele, por sua conduta, os seus modos, por seu orgulho, por sua falta de amor e de caridade, der um motivo legítimo de suspeita, rejeitem suas comunicações, porque há uma serpente escondida na relva. Eis minha conclusão sobre a influência moral dos médicos. Caraca, velho! Os caras nunca leram isso, não, né? Porque aqui Erasmo dá uma porrada na cabeça do pessoal, cara. E você viu? Ele não vai falar de coisas exteriores, ele vai falar da moral, da seriedade, o que ele se aplica no estudo, se ele é leviano na vida. Ele não está falando de costume, não vamos beber, não vamos comer carne. Não. Ele está falando assim, da conduta moral desse cidadão no negócio. Como que é? Ele é leviano, ele só fica brincando, ele nunca fala sério, ele só fica fazendo gracinha. O que mais ele faz? Ele fica apontando os defeitos dos outros. É isso que é a parte moral que influi do médium nas comunicações. E aquela parte que ele é mais explícito, que o médium começa a alterar o pensamento e agindo até de boa fé, está achando que é intuição, já está modificando tudo, porque o médium não treinou, porque não tem conhecimento. Agora, isso que é interessante, aqui, ó. Assim, hoje, se o médium, seja quem for ele, por sua conduta ou seus modos, por ser orgulho, por sua falta de amor e de caridade, der um motivo legítimo de suspeita, rejeitem suas comunicações, porque há uma serpente escondida na relva. Cara, isso é uma mensagem, na época, cara, completamente dura. E hoje, no século XXI, continua mais dura ainda. Porque o que a gente percebe é que tem serpente pra caramba nessa relva aí. O mato tem que ser cortado para a gente ver o que tem no meio. Ô Jorge, volta de novo. Se no centro espírita o negócio é torto, não vai sair coisa boa. Aqueles médicos que nem frequentam centro espírita ainda, e só fica fazendo leitura mística, lê Chico, lê coisa de teosofia, e aí vem falar, que nem muitos aí, né, Mônica Medeiros, eu não sou mais espírita, eu sou espiritualista. Aí, nego, só vai sair babosagem mesmo. Só vai sair coisa... Não, mas se a pessoa já, pelo menos assim, olha, eu não sou espírita, não falo pelo movimento, já é uma coisa positiva, porque aí você sabe, ó, ela não é espírita, entendeu? Mas não fala pelo movimento, mas quando vai dar a palestra dela, ela assim, então, ó, no livro dos espíritos, questão tal, tá escrito assim. E aí começa. A pessoa pode não dizer espírita, mas usa quando convém para ela as bases do espiritismo. Ou seja, está sendo mais hipócrita ainda, né? Porque eu sempre considerei correta a posição do Gasparetto, aquele rapaz que fazia pintura com as mãos e com os pés no começo, né? A primeira coisa que ele percebeu, que ele tinha que ser diferente nas suas posturas pessoais, ele saiu do espiritismo e disse, olha, eu não sou mais espírita. Não tem nada mais a ver com isso, entendeu? Eu acho que isso é positivo. Agora, a pessoa que se contém, mantém e fala de espiritismo, mas ainda com esses problemas aí é complicado, porque aí detona a doutrina. O mais grave, até o Claudinho colocou o João de Deus, né? Não como referência, mas como um ponto a ser chamado. Infelizmente, o movimento espírita usou muito o João de Deus na época para dizer, olha, o que é um espírito, o que é a mediunidade. Na hora que ele tropeça, a primeira coisa que fez a febre, olha, João de Deus não é um médium espírita. Claro que, mas usou muito o nome dele. Mas aí que tá, é o que eu falei, Jorge, não adianta a pessoa, que não falar Mônica Medeiros, sair, eu não sou espírito.
o nosso amigo aí, o filho da outra lá, eu não sou espírito. Mas quando vai fazer palestra, se utiliza da base do espiritismo. Ó, no capítulo tal do livro dos médios, tal. Está sendo hipócrita. Aí é complicado. Está sendo hipócrita do mesmo jeito. Aí não se diz espírita, mas quando lhe convém, é o mesmo caso da SEB. Ó, João de Deus, agora não convém, o João de Deus não é mais médium, não é espírita, não. É a mesma coisa Mônica Medeiros e o outro aí. Claro, não sou espírita, mas começa a usar as coisas que é do espiritismo. Eu acho que, referente aí ao João de Deus, eu sempre tive assim uma certa precaução de ficar seguindo gurus, né? O cara começa a aparecer, começa a criar uma série de movimento em torno do cara. Começou por aí, eu já desembarco, porque não é atitude típica de alguém que realmente é um médium sério. Ficar recebendo, né, apupos, né, da multidão como uma celebridade. O cara virou celebridade, cai fora porque aquilo ali não é verdadeiro. E aí, só um adendo, no nosso próximo estudo do sábado lá, que Jorginho sempre diz, mas o cara fazia cura, então tinha espírito bom ali. Nós vamos estudar isso aí, que aconteceu um caso similar com Kardec na época dele, e nós vamos ver que espírito de pior espécie também, vão falar, também se utiliza para fazer coisa boa, mas a gente vai ver, tem casos na revista Espírita disso aí. Só para encerrar, eu queria só comentar essa parte aí que o Jorge também falou, né? Que é necessário que os dirigentes de grupo sejam dotados de tato apurado para rara sagacidade para discernir comunicações autênticas e ao mesmo tempo não ferir os que se deixam iludir. Isso, quando existe um grupo mediúnico, você é um dirigente do grupo, você percebe que a mensagem que aquele aprendiz lá recebeu não é uma coisa autêntica, quando ele coloca aqui para não ferir os que se deixam iludir, é chegar para o cara, olha filho, lê bem a sua mensagem, você está vendo alguma coerência? É tutelar a pessoa para a pessoa começar a aprender, a ler o que escreve, é ensinar aquele médium aprendiz a entender o que é ser um médium. Então é isso, não ferir a pessoa. Não é pegar e divulgar a mensagem, é mostrar para a pessoa, olha, você está errando, percebe aqui, ó, isso aqui está errado. E é o que a gente fala hoje em liderança de empresa. Você não vai chamar a atenção do cara que errou na frente de todo mundo. Você vai pegar ele de canto, depois a gente conversa ali, tá bom? Tá. É a mesma coisa com o médico. Assim, a mensagem do Joãozinho aqui, deixa de lado. Joãozinho, vamos conversar depois do nosso estudo aqui, ó. O que você tá achando dessa mensagem? Tá legal, tá legal, né? Lê aí. Aquilo que você sabe, dá uma lida aí. Aí tá falando que mulher tem que ser submissa. Você acha que espírito superior ia falar isso realmente, meu amigo? Então, como é esse tratar a parte, assim, você tem que estudar mais, você tem que se empenhar em descobrir, olhar suas mensagens e descobrir onde pode ter um equívoco, tipo assim, que nem aqui, ele foi bem finíssimo, começou a dar muita empolgação na mensagem, depois meteu essa aqui, essa alteração, mas aí que tá, é um médico que queira, que esteja bem intencionado, que vai estudar, que vai fazer exercício, que não vai leviano, né? Não, só vou ser médio na hora lá do centro espírita, eu não vou ler nada, eu vou ler romance, aí, meu amigo. Na próxima, Jorge, você leva um sapato de uma cor, esconde, pede e mede. Qual é a cor do sapato? Certeza que o espírito superior vai querer fazer isso. O espírito superior adora fazer essas coisas, ser testado. Então é isso aí, chegamos ao fim hoje, porque tá tarde pra caramba e eu preciso ir embora. Beijo!